Salve, salve rapaziada, o meu nome é Felipe Cardoso e hoje eu quero mostrar para vocês uma dica básica para quem trabalha com edição de fotos, ainda mais utilizando aí o Lightroom, né? Como vocês podem ver, eu quero mostrar para vocês aqui o uso dessa ferramenta aqui, que é o histograma. Se você não conhece o histograma, ele basicamente é esse nível aqui que mostra onde está cada cor dentro da minha imagem. E eu quero mostrar para vocês a importância de se entender, né, de se compreender e ler o histograma. Porque, por exemplo, a gente tem hoje diversos monitores, diversas telas, a gente tem hoje nossas imagens sendo exibidas na tela de um monitor, na tela de um tablet, na tela de um telefone da Samsung, por exemplo, que tem a tela muito saturada, e também no iPhone, que tem uma tela um pouco diferente, até mesmo o iPhone 10 aí, que tem a tela fabricada pela própria Samsung, ela tende a ser um pouco menos saturada. E aí, como criar uma imagem que seja ideal para todos esses equipamentos? A melhor maneira, é óbvio, você ter um bom monitor, né? Mas o bom monitor ele vai te dar uma fidelidade, né, daquele produto, daquele serviço que está sendo efetuado em relação à impressão, né? Porque o próprio monitor de qualidade ele tem que estar configurado com a tua impressora. E aí, para criar algo que talvez seja adaptável, né, e de melhor visualização na maioria das plataformas, a gente tem que olhar essa ferramenta aqui, que é o histograma. Como vocês podem ver, eu vou citar um exemplo aqui, que eu tenho essa imagem que já foi exportada, tá? Essa imagem foi tirada aqui no Parque Lage, no Rio de Janeiro, onde nós temos árvores, nós temos aqui uma casa antiga, e eu vou abrir essa imagem, como vocês podem ver, em 2 visualizadores de imagem. Eu percebi isso nessa semana. E vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem que as sombras estão muito escuras. A gente basicamente não tem aqui informação nessas áreas, e a gente tem aqui muito pouca informação de fato, né? Tá tudo muito escuro, tá tudo muito preto. Parece que a sombra aqui tá muito forte, o preto tá muito preto. Só que isso aqui, como vocês podem ver, tá diferente da minha própria edição do Lightroom, né? Então eu tenho aqui uma imagem exportada que tá muito diferente da fidelidade. E aí eu até fiquei me questionando, resolvi colocar essa imagem na internet, coloquei ela no Flickr, né? Onde eu pude perceber que a imagem do Flickr, inclusive visualizando em outros equipamentos, inclusive no Samsung, né? Ela ficou mais parecida com o que realmente está no Lightroom. E aí eu percebi que eu estava abrindo com o visualizador de fotos do próprio Windows. Quando eu cliquei com o botão direito e resolvi abrir no aplicativo Fotos do Windows, vocês podem ver aqui que eu já não tenho mais essa diferença em relação às cores. Vou abrir aqui uma do lado da outra, né, para vocês visualizarem essa diferença que eu estou falando. Então, se dentro de um próprio sistema, se do mesmo sistema, eu já tenho uma diferenciação muito grande em relação à própria tonalidade de cor da minha imagem, imagine, né, gente, aí quando eu utilizo monitores diferentes. Então, como vocês podem ver, essa é uma imagem aberta no visualizador de imagens do Windows e esta é a imagem aberta no aplicativo Fotos. A título de curiosidade, né, para o nosso entendimento, essa imagem da direita é a imagem que está mais fiel em relação aos outros programas, em relação às outras telas, na verdade, onde eu abro essa mesma imagem. Então, essa imagem aqui, que vocês estão vendo agora em destaque, ela não retrata a fidelidade do próprio arquivo. Se eu jogar essa imagem aqui para a internet, se eu imprimir, ela vai ficar, na verdade, mais fiel a isso aqui. Então, quando eu percebi que abrindo em 2 aplicativos diferentes eu já tenho essa diferenciação, eu percebi que isso vai aumentar ainda mais quando eu estou falando aí de monitores diferentes. Então, se eu tenho uma diferença na imagem em relação a 2 aplicativos distintos, quiçá quando eu vou visualizar em diferentes monitores. E aí, como fazer para controlar isso, né? Como vocês podem ver aqui, esse é o histograma. O histograma ele é dividido aqui em pretos, né? Eu tenho aqui a área dos pretos, a área das sombras, que seria esse bloco aqui, essa área aqui, que é da exposição, essa área do realce e essa área dos brancos. Vocês percebam que quando eu edito a minha imagem aumentando os brancos, logicamente, né, a área do branco aqui no meu histograma ela vai aumentar também. Por que isso é importante? Porque, como vocês estão vendo nessa imagem aqui,
as sombras elas estão muito escuras, né? E na verdade, se eu olhar no meu histograma na parte de sombra, não é isso que acontece. Se eu reduzir a sombra no Lightroom, vocês vão ver aqui que ela vai ficar vai ter uma modificação aqui e eu vou ter vai ficar mais escuro, né, as áreas da minha sombra. Ao contrário, se eu fizer, as áreas da minha sombra vão ficar mais claras. Então, eu perco aqui informação em relação às sombras. Ou seja, se a imagem realmente retratasse isso daqui, né, a primeira coisa é que o preto aqui está muito escuro, né? O preto está muito preto, na verdade. Então, seria mais ou menos algo parecido com isso. Eu vou tirar aqui essa compensação para mim não ver aqui que estourou, né? E vou reduzir também as sombras. Então, como vocês podem ver, né? O preto muito preto, a sombra muito latente, e aí fica um pouco mais parecido com isso aqui que eu tenho, né? Não aqui na parte do fundo, né? Como vocês podem ver, a parte do fundo ainda está um pouco mais clara, mas em relação ao tronco das árvores fica um pouco mais parecido, né? Isso porque o preto está muito preto e a sombra aqui eu reduzi bastante as minhas sombras, dando bastante notoriedade a elas. E aí vocês percebam, né, que tanto minha sombra como meu preto fica nesse nível aqui. Se eu jogar eles para o alto, né, aumentando as sombras, aumentando os pretos, novamente a imagem fica mais clara e você vê que eu perco aqui informação de preto e informação de sombra. O histograma me mostra que meus pretos estão baixos e que minhas sombras também tiveram aqui uma queda em relação às informações presentes nessa imagem. O mesmo acontece com os brancos. Se eu colocar o branco muito forte, o meu histograma vai mostrar que meus brancos estão muito altos. Se eu reduzir completamente os brancos, vocês podem ver aqui que os meus brancos foram reduzidos a nada, né? Então, a vantagem de se analisar o histograma é porque eu vou ter aí uma imagem que ela vai ser melhor visualizada nas diferentes telas que existem. Melhor visualizada nos diferentes tipos de tela, seja ela LED, LCD, televisão, enfim. Eu vou ter uma melhor fidelidade, eu vou saber mais que a minha imagem ela vai estar em conformidade com outros dispositivos. Então, a partir do momento que eu tenho, né, esse controle aqui, é como se eu estivesse mexendo com a informação da imagem. Eu não mexo aqui, vamos supor que o histograma seja uma espécie de binário. Eu não mexo aqui com a visualização da imagem propriamente dita. Eu vejo aqui código, né? Eu vejo aqui informação de leitura de informação dessa minha imagem. E a vantagem é que eu posso ter essa adaptação em relação a outros monitores, tá? Então, isso é muito importante analisar o histograma. E aí, se você me perguntar qual seria o histograma ideal, na verdade, não existe um histograma ideal. Tudo vai depender aí do que você quer fazer, né? Isso, na verdade, é bom porque às vezes você está com uma sombra aqui, olha, muito alta, e aí você pode, e um preto muito alto, né? Muito preto, né? E aí você pode acabar perdendo informação. E quando o histograma está assim, como você vê aqui, a minha imagem ela está toda estourada. O canto em azul está tudo estourado nas baixas luzes. Se eu colocar aqui, eu vejo que estaria estourado nos brancos, né? Nas luzes altas, que seria em vermelho. Então, essas áreas em azuis aqui, elas estão estouradas, eu chego a perder informação, o que é ruim para a minha imagem, para a minha foto. Eu não quero uma foto que vá perder informação, né? Mas não existe aqui um padrão, né, a ser adotado, eu não preciso equilibrar isso. Às vezes eu quero uma imagem com muito mais sombra. Só que a importância de ler o histograma é justamente para saber quando a minha imagem vai ter mais sombra e que eu vou estar publicando essa imagem nos diferentes locais de publicação, sabendo que efetivamente essa é uma imagem com a sombra baixa ou com a sombra muito alta, né? Esse foi mais um vídeo. Acompanha lá no Zoom Digital, nosso canal do YouTube. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, rapaziada.